Oi? Você pensou que eu tinha sumido, não é mesmo? Mas eu estou de volta. Eu só estava assim tirando uma semaninha de folga no carnaval. Então vamos voltando agora com força total. A partir de hoje, segunda-feira, no videozinho de português. Mas antes, vamos ver a vinhetinha. Vem, vinhetinha, vem. Olá, meus queridos! Estamos de volta hoje, segunda-feira, português com a Nalu. E eu sou a Nalu, né, o imbecil? Vamos lá, a gente vai falar hoje sobre 5 errinhos que eu tenho observado muito na internet ultimamente. Vamos lá, gente, são 5 erros, todos eles voltados para verbinhos. Vamos falar do top 5 aqui dos erros de português voltados para verbos enquanto escritos e alguns até falados. Vamos falar de passado. Um erro bem comum que eu vejo por aí. Chegou, lutou. Muitas vezes na fala a gente fala acabou. Por exemplo, e o leite acabou. Não significa que você tem que escrever acabou, tá? Por que vocês comem o na hora de escrever acabou, por exemplo? Por acaso você também come o i no passado da primeira pessoa? Por exemplo, eu te perguntei, eu comprei. Então se na primeira pessoa você coloca o i no final, comprei, chamei, estudei, faz favor de colocar também o u no final da segunda, da terceira. Por exemplo, ela comprou uma blusa nova e não ela comprou uma blusa nova, ok? Pode até falar, mas tenta não escrever isso, porque senão vira um vício e você acaba levando pro seu trabalho, pro e-mail pro chefe, alguma prova vestibular, e aí já viu, né? Pelo amor de Deus, tio é futuro, é passado. Então, eles chegaram, se escreve assim e não assim. Porque este segundo se fala chegarão e significa futuro. Eles não chegaram ainda, eles chegarão. O passado é chegaram. A sílaba tônica é o H. A gente não põe a ótio no final, a gente põe um M. Pior ainda quando a pessoa escreve assim, espero que eles façam. Se não for futuro, meu amigo, vai ser um M, ok? Para de escrever façam. Para de escrever comprão. Eles compram. É quando você está falando de presente e você me enfia um futuro no verbo. Lembra de uma coisa, tio é futuro e não presente. Presente é com AM. Eles compram, eles jogam. E não eles compram, eles jogam. Ok? Vamos agora para o infinitivo. O que é infinitivo? Comprar, correr, pular, andar, ficar. Isso é infinitivo. Então, se tem um R no final, escreva esse R no final. Não escreva coisas como eu preciso ficar aqui. Não é ficar que você fala, é ficar. Você pode até falar ficar, tá? Pode ficar, não precisa sair não. Ficar, sair. Mas escreva ficar e sair. Não coma o R. Parece que vocês estão com fome. Vão comer. Agora vamos falar de uma outra coisa, um pouco mais complexa, tá? Essa é bem mais compreensível. Por quê? Porque sou estranho quando você fala o certo, porque as pessoas estão muito acostumadas a falar o errado. Vou dar um exemplo pra você. Você vira pra mim e fala assim, ó. Se eu tivesse saído mais cedo, eu teria pego ou pegado o ônibus. Qual que você acha que é? Dá uma pausa aí. Se você respondeu pego, você é uma anta. Porque o certo, meu amigo, é pegado. E também, por exemplo, eu teria pagado a conta se eu tivesse dinheiro. Como que a gente sabe isso? Bom, é muito simples a regra. Vamos lá. Quando você tem o verbo ter, você escreve com 3 sílabas. Pegado, ganhado, comprado, trazido, pagado, ter pagado e não ter pago. E quando é que eu falo então com 2 sílabas? Pago, pego. Simples, é com outro verbo anterior. É quando eu tenho o verbo ser. Voz passiva, ser paga. A conta precisa ser paga. A conta precisava ser paga.
paga. Por isso é que eu já tinha pagado. De onde raios vocês tiraram a palavra chego? Não existe tinha chego. Eu já tinha chego quando você me ligou. A gente fala chegado, então é tinha chegado, ok? Vai lembrar? Vai parar? Vai mais falar que tinha chego? Eu vou começar a jogar as coisas na cabeça das pessoas quando eu ver falando, hein? Vamos parar, me irrita não. Irrita não, irrita não. E agora, para fechar, vamos abordar aqui um assunto meio que de plural e singular de verbos, quando a gente fala especialmente de dois verbos. Esses verbinhos são haver e fazer. Então vamos lá, começando pelo fazer. Existe uma situação onde eu não posso pôr o verbo fazer no plural. Essa situação é quando o verbo fazer indica tempo decorrido, tempo passado. Faz um ano que eu te liguei. Se fossem 2, 3 ou 1000 anos, eu diria faz 10 anos que eu te liguei. Ontem fez 5 anos e não fizeram 5 anos. Fazem 2 anos. Isso não existe. Então lembre-se, é faz no sentido de tempo decorrido, não tem plural. Quando é que eu tenho plural então para o verbo fazer? Simples, quando você está conjugando ele como um verbo normal, executar uma ação, fazer algo e não como tempo passado. Ok, por exemplo, eles fazem as lições todos os dias. As mulheres fazem os doces e os homens os salgados. Nesse caso eu conjugo o verbo fazer, porque ele significa fazer, executar, está com a semântica correta. Quando eu falo faz 3 anos, quem fez? Ninguém fez, né? Foi você que fez? Não fui eu. Você conhece? Você sabe quem fez esses 3 anos? Então não é fazer de executar, é fazer de passaram-se 3 anos, ok? Então neste caso é sempre singularzinho. E agora eu deixei por último o haver. É um verbo que, tudo bem, eu concordo, a gente nem usa ele muito, mas se você está fazendo uma redação, quer impressionar, escrever legal, usa ele, que é bem legal, bem interessante usar, fica mais culto, mais bonito dentro da redação. Então vamos lá, eu uso haver no plural? Sim, eu uso haver no plural. Esse é o primeiro erro que eu já vi gente falando. Haver nunca vai pro plural. Tem o nariz que não vai. Porque ele vai sim. O verbo haver vai pro plural. Vai sim. É mentira que não vai. Só precisa saber quando. Quando eu uso o verbo haver, ele não vai para o plural, no sentido de existência. Há uma pessoa no portão. Existe uma pessoa no portão. Quando eu uso nesse sentido, que pode ser substituído por existir, o existir vai para o plural. O haver, não. Então, se eu disser, haviam muitas pessoas na festa ontem. Tá errado. Havia muitas pessoas na festa ontem, porque ele está com sentido de existência. Outra situação que eu sempre uso ele no singular é a mesma do faz, né, gente? Eu posso falar há 3 anos ou faz 3 anos, sempre no singular, ok? Tá, mas você falou que ele ia para o plural. Então fala aí, quando é que ele vai para o plural? Quando ele está com a função de auxiliar. Quando é que ele está com a função de auxiliar? Quando eu uso, por exemplo, havia feito ou havia comprado, eu uso o verbo haver como sendo auxiliar, porque eu tenho um segundo verbo, e esse segundo verbo é sempre a ação que foi realizada. Quando eu digo assim, quando você chegou, eu já havia comprado o presente. A ação que eu fiz foi a de comprar. O havia é um auxiliar, é uma ponte para eu chegar até o verbo comprar. Eu havia comprado. Neste caso, se eu mudar o pronome de eu para nós, aí eu digo, nós já havíamos comprado. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje e eu acho que você deveria sim deixar o seu like aí, se inscrever no canal para me ajudar. E sim, por que você está finalizando o seu vídeo com o celular na mão? Sim, eu estou percebendo. Você está usando o celular, você parou de usar a câmera. O que aconteceu? O que aconteceu? Fala. Acabou a bateria. E eu não vou esperar eu carregar a bateria inteira para terminar esse vídeo, né? Então é isso, gente. Estou terminando com o celular, não tem problema. O vídeo todo foi com a câmera. E eu fico por aqui. Se inscreve no canal, hein? Se inscreve no canal, deixa o seu like pra mim. E até o próximo vídeo na quarta-feira. Beijinho. Tchau.